Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Parábola dos vinheteiros homicidas. Começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a alguns vinheteiros e partiu de viagem. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinheteiros para que recebessem uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram, e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e a esse mataram. Depois mandou muitos outros, bateram uns, mataram os outros. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou-o por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Aqueles vinheteiros, porém, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinheteiros, e dará a vinha a outros. Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso é obra do Senhor, e é maravilha aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que ele contara a parábola a respeito deles, e deixando-o, foram embora. Comentários dos pais da Igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. Depois de, com uma pergunta prudente, fechar as bocas dos que o tentavam, o Senhor demonstra, consequentemente, a malícia deles por meio de uma parábola. Por isso se diz: começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar, construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a alguns vinheteiros. Pseudo Jerônimo. Deus Pai é chamado de homem por um modo humano de falar. A vinha é a casa de Israel, a sebe é a guarda dos anjos, o lagar é a lei, a torre é o templo, os vinheteiros são os sacerdotes. São Beda. Ou a sebe é o muro da cidade, o lagar ou prensa é o altar, ou aquelas prensas pelos quais 3 salmos recebem seu título. Teofilacto Diótrida. Ou a sebe é a lei, que proibia que se misturassem com estrangeiros. Segue-se, e partiu de viagem. São Beda. Não o fez mudando de lugar, mas pareceu ir-se embora da vinha, para deixar aos vinheteiros o livre arbítrio para agir. Segue-se. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinheteiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Pseudo Jerônimo. Os servos enviados são os profetas, os frutos da vinha são a obediência. Dos profetas, uns foram batidos, outros feridos, e outros mortos. Por isso segue-se. Eles, porém, o agarraram e espancaram, e mandaram-no de volta sem nada. São Beda. Compreende-se que o primeiro servo enviado é Moisés,
o próprio portador da lei, e espancaram e mandaram de volta sem nada, pois irritaram Moisés no acampamento. Segue-se, enviou-lhes de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. O outro servo indica o rei Davi e os outros salmistas, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram, pois, fazendo pouco caso dos versos dos salmistas, lançaram fora o próprio Davi, dizendo: que parte temos nós com Davi? Segue-se, enviou outro, e a esse mataram. Depois mandou muitos outros, bateram uns, mataram os outros. Pelo terceiro servo e seus companheiros, compreende-se o coro dos profetas. Mas qual dos profetas não foi perseguido? Pelos três tipos de servos, pode-se compreender a figura de todos os doutores sob a lei, sobre os quais o Senhor diz em outro lugar: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Teofracto Diócrida, ou de outro modo, pelo primeiro servo, compreende os profetas que viveram perto da época de Elias, pois o pseudo-profeta Sedequias açoitou Miqueias. Pelo segundo servo, ferido na cabeça, isto é, a quem carregaram de afrontas, compreende os profetas que viveram perto do tempo de Oséias e Isaías. Pelo terceiro servo, compreende os profetas que viveram perto do tempo de Daniel e Ezequiel. Segue-se. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou-o por último, dizendo: eles respeitarão meu filho. Pseudo Jerônimo. O filho querido e o último é o unigênito. Já quando diz terão respeito a meu filho, fala com ironia. São Beda, ou de outro modo, talvez tenha dito isto, que terão respeito a seu filho, não por ignorância, mas disse que Deus hesitou de modo a dar espaço à vontade livre dos homens. Teofracto Diócrida, ou de outro modo, disse isso não ignorando o que aconteceria, mas mostrando o que seria digno e conveniente que eles fizessem. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. São Beda. O Senhor demonstra de modo totalmente manifesto que os príncipes dos judeus não crucificaram o Filho de Deus por ignorância, mas por inveja. Eles compreenderam, com efeito, que era ele a quem foi dito: eu te darei as nações em herança. Ao matá-lo, estes maus vinhateiros tentavam arrebatar-lhe esta herança, quando, ao crucificá-lo, os judeus tentavam extinguir a fé que existe por ele e colocar à frente desta antes a sua própria justiça, que vem da lei, e inseri-la nas nações à força. Segue-se. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Teofracto Diócrida, isto é, fora de Jerusalém, pois o Senhor foi crucificado fora da cidade. Pseudo Jerônimo, ou lançaram-no fora da vinha, isto é, fora do povo, dizendo: tu és um samaritano e tens um demônio. São Beda, ou, no que dizia respeito a eles mesmos, lançando-o para fora de suas fronteiras, entregaram-no para ser recebido pelos gentios. Segue-se. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Santo Agostinho. Mateus acrescenta que eles responderam dizendo: matará sem piedade esses malvados, coisa que Marcos não recorda como sendo respondida por eles, mas como respondida pelo Senhor após sua própria pergunta. Mas facilmente se pode compreender que ou a fala deles foi de tal modo ajuntada que Marcos não precisou interpor: eles responderam, ou eles disseram, mas isto fica subentendido, ou que a resposta deles, sendo verdadeira, foi atribuída ao Senhor, uma vez que ele também respondeu isto a respeito deles, o que é verdadeiro. Teofracto Diócrida. Com efeito,
O senhor da vinha é o pai do filho assassinado, e o próprio filho assassinado, que exterminará os vinhateiros, entregando-os aos romanos, dará o povo a outros vinhateiros, isto é, aos apóstolos. Lê com atenção os Atos dos Apóstolos e encontrarás 3.000 e 5.000 repentinamente crendo e frutificando em Deus. Pseudo-Jerônimo, ou a vinha dada a outros, isto é, aos que vêm do Oriente, do Ocidente, do Austro e do Aquilão, e que se sentam com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. São Beda. Que isto se tenha feito por disposição divina é o que imediatamente afirmou por meio de um exemplo profético, acrescentando: Não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Como se dissesse: Como se cumprirá esta profecia, senão porque o Cristo, reprovado e morto por vós, foi entregue para ser pregado aos gentios, de modo que, como uma pedra angular, institua nele mesmo 2 povos e, de ambos os povos, para si edifique uma única cidade dos fiéis e um único templo. O Senhor chama agora de edificadores os mesmos mestres da sinagoga que antes chamara de vinhateiros, pois pareciam cultivar como uma vinha o povo a eles submetido para que desse os frutos da vida. Também eles eram instruídos a construir e ornar esta vinha como uma casa digna de Deus, seu habitante. Teofilacto Diócrida. Com efeito, a pedra que os doutores rejeitaram tornou-se a cabeça do ângulo, isto é, a cabeça da igreja, pois o ângulo é a igreja, como ligação entre os judeus e os gentios. Este ângulo, isto é, a igreja, foi feito pelo Senhor, e a coisa maravilhosa aos nossos olhos, isto é, dos fiéis, pois o milagre é depreciado pelos infiéis. É coisa admirável a igreja que se mantém erguida com os milagres, com a cooperação do Senhor com os apóstolos e confirmando seu discurso com os sinais, que a ele se seguem. E isto é o que foi dito. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Pseudo-Jerônimo. Ou de outro modo, esta pedra rejeitada, levada pelo ângulo, que junta na ceia o cordeiro com o pão e que termina o Antigo e começa o Novo Testamento, põe coisas maravilhosas aos nossos olhos como o topázio. São Beda. Os príncipes dos sacerdotes mostravam ser verdade o que o Senhor havia dito, coisa que fica evidente pelo que se acrescenta. Procuravam prendê-lo, pois ele é o herdeiro, cuja morte injusta, dizia, seria vingada pelo Pai. Já em sentido moral, a cada fiel, quando lhe é confiado o mistério do batismo, é-lhe arrendada como que uma vinha, para que a cultive. Mas o servo enviado é lançado fora, coberto de afrontas ou batido, quando o discurso ouvido é desprezado ou, o que é pior, alvo de blasfêmia. Mata o herdeiro enviado aquele que, no que depende de si, trata o Filho de Deus com desprezo. Uma vez exterminado o mau cultivador, a vinha é entregue a outrem, quando o humilde é enriquecido com o dom da graça que foi desprezado pelo soberbo. Mas isto que ocorreu, a saber, os príncipes e os sacerdotes, querendo deitar as mãos em Jesus, serem freados pelo medo, ocorre todos os dias na igreja, quando alguém, sendo irmão somente pelo nome, sente vergonha ou medo de atacar a unidade da paz da fé, a qual ele não ama, por conta da multidão dos bons irmãos que com ele coabitam. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.